Meus amigos, estamos aqui na residência do Barão de Ceará-Mirim. Nada mais justo do que nosso querido amigo Francisco explicar para nós quem foi o Barão, Francisco, e um pouco do engenho. Pessoal, nós estamos aqui sediados no Engenho São Francisco, que foi o grande desejo do Barão, né, Manuel Varela. O que foi esse engenho? Esse engenho foi o sonho, um sonho realizado, né, um monopólio açucareiro consolidado. A partir de 1826, enquanto essa região, na realidade, ela não tinha engenhos, que é o que muita gente não sabe disso. A história de Ceará-Mirim, ela não começa com cana-de-açúcar nenhuma. A história de Ceará-Mirim ela começa em 1501, com a invasão portuguesa, se consolida como sede política em 1607, né, com a instalação do convento de Nossa Senhora dos Prazeres e da igreja de São Miguel Arcanjo, e logo depois ela é introduzida como vila com o nome de Extremóis do Norte, que em 1855 passou a se chamar Boca da Mata e só então Ceará-Mirim. O que é que muita gente não sabe é que a cana-de-açúcar levou longos 320 anos para se instalar na cidade. É mesmo. 320 anos. Ou seja, nós temos menos tempo com a cana do que sem ela. Então, só para você ter ideia, quando foi no ano de 1826, o Barão Manuel Varela tinha se inscrito na linha de alferes, ou seja, iniciando a carreira militar. Na época ele tinha 22 anos, e a partir daí ele decidiu seguir carreira militar e fez uma pequena plantação de cana-caiana, sendo uma das primeiras plantações de cana-caiana do Nordeste. Uma cana que, obviamente, para a produção, para quem está me vendo esse vídeo e tem um engenho, como nosso amigo Eduardo Carvalho, lá da cidade de Canguaratama, do engenho Pituaçu, que é o engenho mais preservado do estado, ele sabe que plantar cana-caiana é prejuízo. Por quê? Porque cana-caiana é uma cana que ela é mole. Ela serve mais para extração de caldo, que é o que se usa mais em caldos em feiras livres, do que propriamente dentro da instalação de fábrica. Então o barão plantou essa cana, porque como ele não tinha um almanjarra, um engenho no caso de vapor, ele tinha um almanjar, que era um engenho primitivo, movidos por bestas, então ele plantou uma cana mais fácil para a tração, extrair o caldo. Então, a partir daí ele começa aqui no famoso sítio Veríssimo, de propriedade dele, aonde logo depois ele consegue fazer a consolidação no monopólio do engenho São Francisco. Isso já a partir dos idos já na década de 1830. Em 1839, ele recebe a mão da baronesa Bernarda Varela, do Coronel Teixeira lá, do Engenho Capela, e ele herda por meio de dote toda a propriedade do Engenho Capela, que era pertencente à família da baronesa. Então foi quando ele se tornou o grande industrial da cana-de-açúcar. Aí, a partir daí, ele faz uma reformulação do Engenho Capela, faz uma fusão com a propriedade do Engenho São Francisco, e o Engenho São Francisco se torna um dos maiores produtores de açúcar e de rapadura e de mel de engenho aqui da cidade de Ceará-Mirim. A partir daí, no ano de 1829, o barão ele cria a sede da Intendência Municipal, que sediou-se inicialmente onde hoje fica a cidade de Extremóis. Na época, o nome era Freguesia da Vila de Extremóis do Norte. Ele assumiu por 12 mandatos. No ano de 1837, ele renova o mandato como presidente, hoje é o cargo de prefeito, né? O presidente da Câmara, hoje na função republicana, é como se fosse o prefeito da cidade, né? Logo depois, no ano de 1853, ele se torna comandante superior da Guarda Nacional no Brasil. Então era uma das principais figuras do militarismo representando o Rio Grande do Norte junto ao nosso amado imperador. O barão chegou a ser uma figura tão importante que quando a cólera morbus assolou toda essa região, a grande crise de cataporas também chega até o poder municipal lá em Natal, o imperador manda uma carta ao barão solicitando que ele assumisse a presidência da província. E o barão nunca quis sair dessa casa que está aqui atrás. É mesmo. Ele Ele chegou a nunca, declinar. ele não quis assumir para não ter que sair de sua terra. É uma Então paixão muito grande, ele né? tinha um amor por essa cidade, não só o amor, ele fez de tudo o possível para que a cidade chegasse ao patamar que ela chegou na época dele. Ceará-Mirim, na época do Império, nada mais era do que a maior cidade do Rio Grande do Norte, em população,
em termos de poder financeiro. Em poder financeiro isso aí nem Nem se fala, nem né? se fala, porque Ceará-Mirim tinha mais de 150 engenhos. E esses engenhos, obviamente, que fazia esse pulso da economia canavieira da cidade. E foi justamente através do poder do barão foi que este poder se consolidou maior. A família Varela nada mais era do que a principal detentora de afortunamento político e financeiro da cidade de Ceará-Mirim. E quando foi no ano de 1874, o nosso amado imperador, Dom Pedro II, faz justamente o selamento da carta que torna o Barão do Ceará-Mirim o primeiro nobre do Rio Grande do Norte. Pai, que interessante. Em Né? 1874, aos 22 de junho, o nosso amado imperador confere a Manuel Varela o título de primeiro barão do Rio Grande do Norte. E esse título, como naquela época todos os títulos eram comprados e timbrados na alfândega, para o selamento real foi pago pelo barão Manuel Varela uma quantia de 100 contos de réis emuletados. Só para você ter a noção do que era esse dinheiro, naquele mesmo ano, Natal, todinha trabalhando de arrecadação, só arrecadou 2 contos. Ele pagou 100 pelo título. Só para você ver o que era o dinheiro que ele tinha dentro desse monopólio. Em 1868, né, ele se torna vice-presidente provincial, como se ele não quis assumir o comando, né, da nossa província, e foi a partir daí que a família Varela, né, ela tem esse grande instauro dentro da política do Rio Grande do Norte. Mas no ano de 1878, o barão ele faz a criação da escola que ele não colocou com o nome dele. O barão era uma pessoa tão simples que é o que muita gente não sabe disso. Muita gente, quando vê a figura do barão, vê uma figura de que está com a chibata na mão, Imponente. de que vai bater no povo. Maltratando escravo. Na realidade, não era muito bem assim. O barão Manuel Varela ele era uma figura tão simples que quando ele, diferente do barão de Mipibu, né? O barão de Mipibu, ele construiu a escola com o nome dele, por ele e para ele. Aqui não foi assim. Ceará-Mirim foi o contrário. O barão construiu a escola para o povo e não colocou o nome dele. Muita gente não sabe disso. Quando o barão decide criar o primeiro grupo escolar da Vila de Boca da Mata, ele coloca o nome do fundador da cidade, que foi um índio, Potiguaçu. O nome da escola era Grupo Escolar Felipe Camarão, que foi o fundador de Ceará-Mirim. Então ele não colocou o nome dele, nem isso. Nem isso ele quis. Uma idade muito grande, né? No dia 5 de novembro de 1878, o barão cria o Grupo Escolar Felipe Camarão. Só que quando foi no ano de 1936, aí, mas já foi uma corrente muito tempo depois, o barão já fazia mais de 50 anos que tinha morrido, aí foi que mudou o nome para Grupo Escolar Barão de Ceará-Mirim. Mas nem isso ele quis ter com o nome dele, a mesmo. escola. Então, uma justa homenagem, né? O que mostra, né, que ela é uma pessoa bem simples. E aí, quando Meira Issá convence o barão a ter uma escola aqui no engenho do barão, né? Teve uma escola. Ele também não mudou com o nome dele. Quando ele instaurou o grupo escolar, né, isolado, Escola Isolada de São Francisco, foi o nome que ele deu. Escola Isolada de São Francisco de Assis, inclusive que o prédio está ali ainda ao lado do cemitério. No ano de 1881, Ceará-Mirim teve a sua forma de mais triste. Foi quando ela perdeu o barão, né? O barão faleceu aos 78 anos de idade, o que na época era uma idade já muito bem avançada, até porque na época as pessoas costumavam viver o quê? 50 anos, a expectativa de vida, e o barão viveu 78. Quando o barão faleceu, quase todos os jornais do Nordeste falou da morte dele. É mesmo. Como um dos homens, mas não pelo afortunamento, mas porque quando as pessoas visitavam Ceará-Mirim, via que ele era um homem simples, um homem muito simples, de poucas conversas. Ele era um homem tímido, não gostava de estar nos salões dizendo que era o cara, não. Ele era o cara, mas ninguém dizia. O povo dizia, menos ele.